Imagine você lendo um livro de aventura onde todos os nomes foram trocados. Indiana Jones vira Carlos Silva, Thor vira Toninho do Martelo, e no fim, a história perde todo o sentido. Agora, imagine isso acontecendo com o nome mais importante da fé cristã. Pois é. Hoje nós vamos viajar pela história do nome mais famoso do mundo, o nome de Jesus, e descobrir como ele começou como Yehoshua, virou Yeshua, passou para Yesous, virou Jesus e finalmente se transformou em Jesus. E sim, cada mudança mexe um pouquinho, ou um montão no significado. E quando o nome muda, a história muda. E às vezes, alguém quer esconder alguma coisa. Vamos mergulhar nisso. Primeiro, o nome original em hebraico, Yehoshua. Literalmente, Yod-Re-Vavi-Re é salvação. Um nome forte carregado de identidade, propósito e missão. E já no começo da nossa história, um choque de realidade. O historiador Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica, afirma claramente que o nome Josué, filho de Num, e o nome Jesus eram o mesmo nome. Um na forma hebraica, outro na forma grega. Então sim, o nome do Salvador já existia séculos antes e significava exatamente o que sua missão revelaria: a salvação de Yod-Re-Vavi-Re. Agora, respire fundo, porque a jornada está só começando. Então, como Yehoshua, que é um nome tão poderoso, se tornou o nome que conhecemos hoje? A primeira grande mudança acontece com o tempo e a evolução da própria língua hebraica. Durante o período do Segundo Templo, que inclui a época em que o Messias viveu, era comum a contração de nomes. Assim, Yehoshua foi naturalmente abreviado para Yeshua. Yeshua é mais curto, mais direto, mas o significado permanece o mesmo: salvação. É muito provável que, no dia a dia, em sua cidade, entre seus amigos e familiares, o Salvador fosse chamado de Yeshua. Este nome aparece em textos aramaicos da época, a língua falada na Judéia do primeiro século. Então, guarde esse nome, Yeshua. Ele é a chave para entendermos a próxima transformação. A cultura ao redor dele era profundamente judaica. A língua era aramaica e hebraica. Então, por que não o chamamos de Yeshua até hoje? A resposta está na expansão do cristianismo para além das fronteiras de Israel. A mensagem dos apóstolos precisava alcançar o mundo todo. E o mundo daquela época falava grego. O Império Romano tinha o latim como língua oficial, mas o grego era a língua franca, a língua da cultura, do comércio e da filosofia. Era o inglês daquele tempo. Então, para que os gentios, os não-judeus, pudessem entender e receber a mensagem, os evangelhos foram escritos em grego. E aqui acontece a primeira grande adaptação fonética. O nome Yeshua precisava ser transliterado para o alfabeto grego. Mas o grego tem um problema. Ele não possui o som de esh, que existe em Yeshua. O som mais próximo era um S. Além disso, nomes masculinos em grego geralmente terminam com um S, para indicar o caso nominativo, ou seja, para indicar que aquele é o sujeito da frase. Então, os tradutores fizeram o melhor que podiam. Pegaram Yeshu, adicionaram um S no final para soar como um nome masculino grego, e o resultado foi Jesus. Jesus. O som já é bem diferente de Yeshua, não é? Perdemos a conexão direta com a palavra hebraica para salvação, embora o conceito, claro, fosse explicado pelos pregadores. Mas a sonoridade original, a raiz hebraica, começou a se distanciar. Jesus é o nome que você vai encontrar em todas as cópias antigas do Novo Testamento em grego. Foi com este nome que a fé cristã se espalhou pelo Império Romano, da Grécia até Roma, da Ásia Menor ao norte da África. E foi em Roma que a próxima grande mudança aconteceu. Com a ascensão do Império Romano, o latim,
que era a língua oficial do governo e do direito, começou a ganhar cada vez mais importância, especialmente na parte ocidental do Império. A Igreja em Roma crescia em influência e tornou-se necessário traduzir as Escrituras para o latim, a língua do povo. Essa famosa tradução, feita por São Jerônimo no final do século IV, ficou conhecida como a Vulgata Latina, e o que Jerônimo fez com o nome grego Iesous. A transliteração do grego para o latim foi bem mais simples. O alfabeto latino era muito parecido. Então, Iesous se tornou Iesus, com I. Naquela época, a letra Piu em latim podia representar tanto o som da vogal I quanto o som da consoante I, como em jovem, e o som de Iesus em latim era muito parecido com o Iesous grego. Iesus. É quase o mesmo som. Por mais de 1000 anos, durante toda a Idade Média, o nome usado na cristandade ocidental foi Iesus. Era o nome que ecoava nas catedrais, que era escrito nos manuscritos pelos monges copistas, o nome invocado nas orações. A Vulgata Latina era a Bíblia oficial da Igreja, e Iesus era o nome do Salvador. Mas ainda não chegamos em Jesus. A peça final desse quebra-cabeça é uma letra que nem existia nos alfabetos originais. A letra J. A letra J é uma invenção relativamente recente na história dos alfabetos. Ela surgiu apenas na Idade Média como uma variação caligráfica da letra I. Inicialmente era usada como um I mais longo e enfeitado, principalmente no final de numerais romanos, como Did para 13. Foi só por volta do século XVI que um impressor e estudioso francês chamado Pierre de la Ramée começou a propor a distinção sistemática entre como vogal e a já como consoante. Essa nova convenção começou a se espalhar pela Europa. As línguas modernas, como o francês, o espanhol e, claro, o português, começaram a adotar a letra J com um som distinto, o som de J que conhecemos hoje. Nas primeiras impressões da Bíblia em inglês, como a famosa versão King James de 1611, o nome ainda era escrito como Iesus. Mas conforme a letra J se popularizou, as edições posteriores começaram a substituir o I inicial por J. E assim, Iesus se transformou em Jesus. Essa mudança final não foi teológica, mas puramente linguística e ortográfica. A pronúncia mudou de Iesus para Jesus. E foi esse nome, Jesus, que se consolidou nas línguas modernas e se tornou o nome mais conhecido no mundo hoje. Então, vamos recapitular a jornada. Yehoshua em hebraico, que significa Yod Re Vavi Re, é salvação. Foi abreviado para Yeshua em aramaico e hebraico tardio. Yeshua foi transliterado para Iesus em grego, perdendo o som de Ish. Iesus foi adaptado para Jesus em latim. E finalmente, com a invenção e popularização da letra J, Jesus se tornou Jesus em português e em muitas outras línguas. Agora a grande pergunta: isso importa? A mudança de nome afeta a nossa fé ou a identidade do Salvador? De um ponto de vista teológico, a maioria dos estudiosos e denominações cristãs concorda que não. O nome é um identificador, e o que realmente importa é a pessoa a quem o nome se refere: o Filho de Deus, o Messias prometido, que morreu e ressuscitou por nós. Seja chamado de Yeshua, Iesus ou Jesus, a pessoa é a mesma e seu sacrifício tem o mesmo poder. No entanto, conhecer a origem do nome nos reconecta com as raízes judaicas da nossa fé. Lembrar que o nome original era Yehoshua ou Yeshua nos ajuda a entender melhor o contexto do Antigo Testamento e das profecias messiânicas. Nos lembra que ele era um judeu, vivendo em uma cultura judaica, cumprindo promessas feitas ao povo judeu. Essa compreensão enriquece nossa leitura da Bíblia e aprofunda nossa apreciação pela fidelidade de Deus ao longo da história. Se você voltar no tempo, lá nos dias de Moisés e Josué,
vai descobrir algo que muda completamente a forma como o mundo enxerga o Salvador. Naquela época, ninguém, absolutamente ninguém, falava o nome Jesus. O nome era Yehoshua, um nome antigo, poderoso, cheio de identidade, que ressoava como uma declaração de fé. Yahu é salvação. Esse nome era uma frase, uma promessa e uma assinatura divina, tudo ao mesmo tempo. Mas o mundo muda, as línguas mudam, os impérios caem e novos aparecem. E os povos começam a absorver sons diferentes. Com o passar dos séculos, o hebraico também mudou. E quando chegamos ao período do Segundo Templo, a realidade é outra. O povo judeu já não falava o hebraico antigo no dia a dia. A língua principal deles era o aramaico. E foi nessa transição linguística natural, não forçada, não política, que o nome do Salvador passou por sua primeira transformação. Yehoshua se tornou Yeshua. Não foi uma mudança de significado. Não foi uma alteração teológica. Foi apenas a adaptação sonora entre duas línguas irmãs. E aqui está o detalhe importante. Yeshua ainda carrega o mesmo sentido original, a mesma raiz, a mesma declaração. Yahu é salvação. É como chamar Miguel de Mica. Você entende imediatamente que é o mesmo nome. A essência continua intacta. E é nessa forma reduzida Yeshua que o Salvador realmente foi chamado durante a sua vida na terra. Maria o chamava assim. Seus discípulos o chamavam assim. Os moradores da Galileia e da Judéia o conheciam por esse nome. Mas lembre-se, ainda não estamos nem perto de Jesus. A jornada desse nome ainda vai atravessar impérios, línguas, culturas e séculos inteiros. E por que isso é tão importante? Porque nomes na Bíblia não são só nomes. Nomes são mensagens. Nomes são identidades espirituais. Nomes são mini-sermões escondidos dentro das palavras. E ninguém entendia isso melhor do que o próprio Criador. Por isso, quase todos os profetas carregavam o nome de Yahu, o nome do Criador, dentro do próprio nome. Era como se ele assinasse a missão de cada um. Veja só. Eliyahu, que conhecemos como Elias, significa meu Deus é Yahu. Irmeyahu, ou Jeremias, significa Yahu exalta. E Matityahu, o nosso Mateus, significa dom de Yahu. Você reparou na repetição? Yahu, Yahu, Yah. É o nome que o Criador fez questão de eternizar na identidade de quem ele levantava. Isso é impressionante demais para ser uma coincidência. É como se ele estivesse dizendo: eu deixo minha marca no meu povo. Quem olhar para eles, verá a minha assinatura. Isso é um rastro divino, um marcador histórico que aponta diretamente para quem ele é. E sabe o que é ainda mais interessante? Esse rastro não ficou preso ao passado. Mesmo agora, no século XXI, esse padrão continua. O nome do atual primeiro-ministro de Israel, por exemplo, Benjamin Netanyahu. Sabe o que significa? Yahu deu. Sim. Até na política moderna, até em nomes contemporâneos, o rastro continua vivo. É como se Yahu estivesse dizendo: meu nome nunca saiu da história. Vocês é que esqueceram de olhar. E por que tudo isso importa tanto? Porque o nome do Salvador segue exatamente o mesmo padrão. Yehoshua significa Yahu é salvação. O nome dele não era apenas uma identificação pessoal. Era uma declaração poderosa sobre sua missão na terra. E quando esse nome atravessar as fronteiras do hebraico, quando atravessar a cultura grega, quando cruzar o latim e finalmente chegar até as línguas modernas, você vai ver uma mudança tão grande, tão profunda, tão radical, que a própria mensagem se perde no caminho. É por isso que entender essa primeira transformação, do hebraico para o aramaico, é crucial. Aqui, com Yeshua, o nome ainda está intacto. A identidade ainda está completa. O vínculo com Yahu ainda está explícito. Mas isso não vai durar muito.
Porque a próxima etapa é quando esse nome atravessa fronteiras. E é nessa travessia que ele começa a perder significado, perder raiz, perder declaração, perder identidade. E é aí que a história fica realmente séria. Mas isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Agora que você entendeu como Yeshua ainda preserva totalmente o sentido de Yehoshua, precisamos descobrir o que acontece quando esse nome entra no mundo grego. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não ter continuação. Agora, respira fundo, porque estamos entrando na parte da história em que tudo, absolutamente tudo, muda. É aqui que o nome original, carregado de significado, identidade e propósito, atravessa uma fronteira linguística, e nessa travessia, algo gigantesco se perde. Não por maldade no início, mas por limitações linguísticas reais. E é exatamente aí que a história começa a ficar interessante. Imagine dois mundos completamente diferentes colidindo. De um lado, o hebraico, uma língua de raízes profundas, camadas espirituais e nomes que carregam teologia. Do outro lado, o grego, uma língua filosófica, racional, mas totalmente estranha aos sons semíticos. E aqui está o problema. O grego não tinha três elementos essenciais. Primeiro, não tinha o som de ik, it. No hebraico, você tem Yeho, Yesh, Yah. Tudo começa com esse som. O grego simplesmente não conseguia pronunciar. Segundo, não tinha o som de Shah. Então, o nome Yeshua já estava condenado a virar outra coisa. Terceiro, não tinha a estrutura dos nomes hebraicos. A forma como o hebraico constrói significado dentro de um nome é única. O grego não faz isso. Você percebe o tamanho do problema? Porque quando você tenta colocar um nome hebraico dentro da caixa grega, ele deixa de ser um nome com significado e vira apenas um som. O resultado, nasce Jesus. É agora que tudo vira de cabeça para baixo. O nome Yehoshua, ou sua forma curta Yeshua, que significa Yahu é salvação, acaba se transformando em Iesous. E sim, tecnicamente, isso é chamado de transliteração. Mas vamos ser honestos aqui. Isso não é uma transliteração normal, é uma transformação total, porque o grego tirou o ikros e virou i, tirou o shah e virou s, e tirou o a final, colocando ous, porque os nomes masculinos gregos precisavam terminar assim. Mas o mais importante de tudo, o grego tirou o significado. Jesus não significa nada em grego, nada, zero. É apenas um som adaptado para caber no formato grego. E aqui surge a pergunta que ninguém faz. Se o nome original carregava um significado profundo, Yahu é salvação, e a forma grega perde esse significado completamente, então uma parte da mensagem original foi apagada? A resposta lógica é sim. Mas isso é só opinião? Não. O próprio Eusébio confirma. E agora entra um peso pesado da história antiga. Eusébio de Cesareia, o maior historiador da igreja primitiva. Em sua obra História Eclesiástica, ele aponta algo chocante. Ele diz claramente que Josué, o servo de Moisés, e Jesus, o Messias, tinham o mesmo nome na forma original, Yehoshua. Ou seja, a diferença entre Joshua e Jesus não existia no hebraico. Ela só aparece depois por influência do grego e séculos mais tarde, por causa das mudanças no latim e do surgimento da letra J. Então, a pergunta certa não é por que os nomes são diferentes. A pergunta certa é quem mudou, quando mudou e por quê? O ponto central é que quando um nome muda, a história muda junto. E agora vem a parte mais profunda deste vídeo. Se um nome bíblico carrega significado, e todos eles carregam, então quando você muda o nome, você mexe na mensagem. Isso não é pouca coisa, não é detalhe, não é irrelevante. É a estrutura da história. Porque se Yehoshua significa Yahu é salvação,
E Yeshua ainda significa Yahu é salvação. Mas Jesus perdeu o significado. E Jesus é uma forma moderna ainda mais distante da raiz. Então, a mensagem original se perdeu no processo. E aqui vai uma verdade incômoda. Quando nomes são mudados ao longo do tempo, isso geralmente não acontece por acaso. Acontece porque há barreiras linguísticas. Acontece porque há tradições impondo suas pronúncias. Acontece porque há culturas tentando encaixar nomes estrangeiros no seu próprio sistema. E às vezes, alguém queria esconder ou diluir algo. Nomes são a primeira coisa que impérios mudam quando conquistam um povo. E nomes são a última coisa que o Criador toca quando quer revelar algo. E por que isso importa? Porque se o nome original trazia dentro dele quem salva, quem está agindo, quem se revela, quem está presente, e esse nome é trocado por um que não significa nada, então a compreensão espiritual do propósito também se perde. E aí você entende por que em toda a Bíblia o Criador repetia: esse povo que se chama pelo meu nome, conhecereis o meu nome. Porque conheceu o meu nome, eu o livrarei. Se o nome é carregado de identidade, quando você muda o nome, você muda a identidade que as pessoas percebem. E aqui termina o ponto-chave deste bloco. Quando o hebraico entrou no mundo grego, o nome passou a existir. Sim, mas existiu como som, não como significado. A jornada ainda não acabou. Porque esse nome grego, Jesus, ainda vai ser transformado de novo, no latim, na Idade Média, até surgir a letra J e finalmente aparecer a forma moderna, Jesus. Agora chegamos na parte final dessa jornada. O ponto em que o nome deixa de parecer hebraico, deixa de parecer aramaico, deixa de parecer grego e finalmente assume a forma moderna que o mundo inteiro conhece. Mas antes de chegar nela, precisamos entender a ponte entre o grego e as línguas modernas, o latim. Quando o nome grego Iesous entra na cultura romana, ele é adaptado de novo. O latim não tinha como manter o final ous, então o nome vira Jesus, sim, ainda sem a letra J. E aqui está o detalhe que muda tudo. Por mais de 1000 anos, simplesmente não existia a letra J em nenhum lugar. Nenhuma língua europeia, nada. Não existia J no latim, não existia J no português, no espanhol, no francês, nem no inglês. Durante mais de 1 milênio, a palavra Jesus, como você a conhece, não existia. O nome era lido como Iesus, com som de I. A letra J só vai aparecer muito tarde na história, por volta do século XV, criada por um escriba italiano chamado Gian Giorgio Trissino. Ele fez isso para diferenciar o Inai, que era uma vogal, do Bina, que funcionava como consoante. Antes disso, tudo era a mesma letra. Portanto, os nomes bíblicos eram escritos assim: Iosef para José, Iacob para Jacó, Jeremias para Jeremias, Iohannes para João e, claro, Jesus para Jesus. Não existia nada com J. Não existia Jesus com som de G. Isso só aparece muito depois, séculos mais tarde, quando as traduções bíblicas começam a ser revisadas, atualizadas e adaptadas para as línguas modernas, o J começa a entrar no texto. E é somente nas revisões posteriores da obra de João Ferreira de Almeida que o nome aparece pela primeira vez como Jesus. Essa forma não existia no tempo do Messias, nem dos apóstolos, nem da igreja primitiva, nem dos primeiros pais da fé, nem nos manuscritos antigos. O nome Jesus é relativamente recente. É o resultado final de 5 fases históricas, cada uma mudando um pouco mais. Yehoshua virou Yeshua, que virou Jesus, que virou Jesus, e finalmente, Jesus. Agora respira fundo. Olhe para essa linha do tempo com calma. Perceba o quanto mudou. O som mudou, a estrutura mudou, e o significado mudou totalmente. Este é o ponto crucial. O significado se perdeu no caminho. O nome original, Yehoshua, carregava dentro dele a mensagem: Yahu é salvação.
Essa mensagem era clara, era direta, era teológica. Cada sílaba dizia algo sobre o Criador, sobre sua identidade, sobre sua ação, sobre seu propósito. Quando chega no aramaico, o nome Yeshua ainda mantém intacto esse significado. Mas quando entra no mundo grego como Jesus, o Yehó desaparece. O Shua perde o som, o significado se dissolve e o nome vira apenas um som adaptado. E quando entra no latim como Jesus, continua sem significado. E quando chega no português moderno como Jesus, continua sem significado. A mensagem não sobreviveu ao processo. E aqui está a verdade desconfortável. Se você muda o nome, você muda a história. Se você apaga o significado, você apaga o entendimento. Se nomes são alterados, alguém está escondendo alguma coisa. Porque nada na Bíblia é acidental. Nada é jogado ali. Nada é aleatório. Se o Criador diz, esse povo que se chama pelo meu nome, porque conheceu o meu nome, eu o livrarei. Eu sou Yahu, este é o meu nome. E esse nome é removido, diluído, apagado ou substituído. Então sim, a história inteira muda. Por que isso interessa hoje? Porque no final das contas, não estamos falando de um detalhe. Não estamos falando de gramática. Não estamos falando de linguística. Estamos falando de identidade espiritual. O nome que originalmente dizia Yahu é salvação foi transformado ao longo dos séculos em um nome que não significa isso, não carrega isso, não anuncia isso. E quando você entende isso, o peso histórico muda, o entendimento muda, a fé muda. O nome original apontava para o Criador, e a Bíblia inteira confirma isso. Pense em todos os profetas que carregavam Yahu dentro do nome. Eliyahu, que significa meu Elohim é Yahu. Irmeyahu, Yahu exalta. Netanyahu, Yahu deu. Todos eles carregam o rastro do nome do Criador, um rastro que permanece até hoje. O nome original do Messias não era diferente. Ele carregava o nome do Pai. E isso se perdeu nos séculos seguintes. Então, em conclusão, o nome Jesus que você conhece hoje é moderno, é recente, é pós-medieval, é fruto de várias adaptações e não tem ligação direta com o hebraico. E quando entendemos isso, percebemos que não é apenas um nome que mudou, é uma mensagem que foi transformada. E quando uma mensagem é transformada, ela nunca mais permanece igual. Agora chegamos a um dos detalhes mais ignorados e ao mesmo tempo mais fascinantes de toda a narrativa do Novo Testamento, a famosa inscrição da cruz. Você já ouviu isso desde criança, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas por trás dessa frase existe um mistério, uma camada escondida, algo que quase ninguém percebe. E esse algo aponta diretamente para o nome do Criador. Na época, a placa foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Mas é no hebraico, sempre no hebraico, que o segredo aparece. A inscrição hebraica provavelmente dizia Yeshua Hanotzri Vemelech HaYehudim. Isso significa Yeshua, o Nazareno e Rei dos Judeus. Agora segure firme e observe a última palavra, Yehudim, que significa judeus. Essa palavra não significa só povo de Judá. Ela significa literalmente aqueles que louvam Yahu. Sim, dentro da palavra Yehudim está o nome do Criador, Yahu. Mas a revelação não para aí. Quando você pega as iniciais das 4 palavras-chave da frase Yeshua Hanotzri Vemelech HaYehudim, o que você obtém? I-A-V-H. A forma antiga do nome de Yahu, sem intenção, sem teologia, sem planejamento humano, sem um escriba tentando forçar nada. Foi Pilatos, um governante romano, sem entender hebraico, que colocou o nome de Yahu acima da cabeça do Messias. E é por isso que os sacerdotes ficaram furiosos. Eles reclamaram: não escreva Rei dos Judeus, escreva que ele disse que era o Rei dos Judeus. Eles não estavam irritados com o título,
Eles estavam irritados com o nome exposto, o nome de Yahu, brilhando na cruz, diante de todos, o nome que eles temiam pronunciar, o nome que muitos queriam ocultar. E nesse momento você percebe algo profundo. Há rastros do nome por toda a Escritura. Rastros nos profetas, rastros no povo, rastros na própria palavra Yehudim, rastros nos cânticos, nos salmos, nos nomes hebraicos. E agora, rastros até na cruz. Nada disso é coincidência. Nada disso é acidental. É assinatura. Yahu sempre deixou trilhas para quem realmente quer entender. E o nome estava lá, mesmo quando tentaram esconder, mesmo quando tentaram substituir, mesmo quando tentaram apagar. Mas Yahu não permitiu. Depois de viajar pelo hebraico, pelo aramaico, pelo grego, pelo latim, até o português moderno, e depois de ver como o nome original Yehoshua virou Yeshua, depois Yesous, depois Jesus, e só séculos mais tarde Jesus, uma pergunta surge: mas isso importa mesmo? E a resposta é: importa mais do que você imagina. Porque não é sobre pronúncia, não é sobre sotaque, não é sobre dogma, é sobre identidade, é sobre mensagem, é sobre o que foi perdido no caminho, e é sobre algo muito mais profundo. Yahu valoriza seu próprio nome. Como sabemos, porque ele disse isso várias vezes. O Salmo 91 declara: eu o livrarei, porque ele conheceu o meu nome. Não é poesia, não é figura de linguagem, é literal. Mas o texto mais impressionante está em Provérbios 34, onde é feita a pergunta: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? O próprio Criador desafia a humanidade: você conhece meu nome? Você sabe o nome do meu filho? Por que essa pergunta existe se isso não tivesse importância? Por que o Criador colocaria esse enigma na Bíblia se o nome não carregasse algo fundamental? E mais, Yahu repete: este é o meu nome para sempre, em Êxodo 3,15, para sempre. Não para mudar, não para adaptar, não para perder o significado. Agora veja a ironia. O nome original, Yehoshua, significa Yahu é salvação. Mas a forma moderna, Jesus, embora respeitada por milhões, não carrega mais esse significado. Perdeu a conexão, perdeu o peso, perdeu o vínculo com Yahu. E se você muda o nome numa história, você muda a história. E se alguém muda nomes, alguém está tentando esconder alguma coisa. Mas Yahu deixa pistas, sempre deixou. Os profetas carregam seu nome: Eliyahu, Irmeyahu, Yeshayahu. O povo carrega seu nome: Yehudim. O filho carrega seu nome: Yehoshua. Yahu é salvação. A cruz exibe seu nome. A própria Bíblia desafia você a conhecer seu nome. E quando você busca esse nome, algo extraordinário acontece. Coisas fazem sentido, conexões aparecem, tudo se encaixa. Porque Yahu não é o Deus sem nome, não é o Deus desconhecido. Ele declarou o seu nome, ele reafirmou o seu nome, ele selou o seu nome. Ele assinou seu nome na história, nas pessoas, nos profetas, nas promessas, nas palavras. Este vídeo não é sobre atacar tradições, não é sobre confrontar religiões, não é sobre criar divisão. É sobre luz, é sobre entender a raiz, não para abandonar a fé, mas para aprofundá-la. Porque quando você descobre o nome original, você não está ouvindo apenas um som novo. Você está recuperando algo antigo, algo puro, algo precioso, algo que ficou escondido, mas nunca perdido. Você está recuperando a verdade que ecoa desde Abraão, Moisés, os profetas, os salmistas, o Messias e até a cruz. A verdade que Yahu mesmo proclamou: este é o meu nome para sempre. E o nome do filho? Provérbios pergunta, a história responde, a cruz confirma, os profetas apontam, os evangelhos ecoam, Yehoshua, Yahu é salvação, e essa verdade continua viva até hoje.